qual o casal correto? Rukia versus Orihime, do canal Dante Society, com a foto ali do Shinji, né? Então, vamos ver. Polêmico. Vamos falar hoje de um assunto que abala o mundo, um assunto tão intenso e devastador de planetas que as pessoas passam a se odiar em base dele. É verdade. Guerras são declaradas, famílias... Bizarro, né? Eu comentei o caso lá no Twitter e fui atacado por fãs de anime feminino porque eu comentei o caso real de que no final de Bleach, como o casal que estava sendo formado não seria Ichigo e Rukia, um grupo específico de fãs, mulheres, se reuniu no Twitter, em outras redes sociais, no Line, essas coisas, e elas... Opa! Melhoras narras, também tenho hérnia e pra cicatrizar foi um saco. Ô... Como você machucou agora? Ô, Nandoski, valeu demais pelo seu apoio, cara. Eu posso só responder depois, que aí a gente comenta isso depois do vídeo, tá bom? Só pra não atrasar muito o react. Mas eu machuquei, resumindo, eu fui pegar um peso do bíceps lá de forma errada, e aí machucou, e depois eu me pendurei na barra pra alongar e piorei ainda a minha situação. Sou um burro do caralho. Mas enfim, depois eu discuto com detalhes. Aí, enfim. Voltando aqui, né? Aí esse grupo se reuniu e começou a dar nota mínima pra Bleach na Shonen Jump. E como é que funciona? Você tem a votação primária e a votação secundária, vou chamar assim. Para incentivar a pessoa a votar o mais rápido possível, eles têm diversos tipos de brinde e sorteio quando você envia a sua votação rapidamente lá no Japão. E depois as outras que demoram a chegar não participam disso e ficam para a votação geral de longo prazo. E aí essas fãs se reuniram para dar o mínimo possível para Bleach durante o arco final, o que, assim, as pessoas estavam incomodadas com o arco final, tinha muita coisa ruim acontecendo, é inegável. Valeu, Cubo, God of Shounen, o cara manja, cara, valeu demais pelo apoio. Então, dê uma pausa aqui nas notificações pra gente continuar aqui no vídeo, senão a gente nunca vai sair dele porque eu fico 4 horas em vídeo de Bleach. O arco final já estava complicado, mas aí aconteceu isso para prejudicar mais ainda os votos, né? E aí quando o final acabou, vários fãs, né, começaram a queimar mangá. É documentado bem uma fã filipina que queimou toda a coleção dela, postou no Twitter e tal. Mas foi um evento na época, eu estava presente na época, inclusive, né, que eu acompanho Bleach desde 2005. Então, casais em Bleach realmente dão problemas. Mas isso aconteceu muito também porque no anime, o diretor do anime mudou um monte de cena, adicionou coisas que não existia e removeu várias cenas, inclusive várias cenas da Orihime. Então quem lê o mangá e quem vê o anime tem duas experiências completamente diferentes. Enquanto o próprio diretor fala em entrevista, não, eu achava no início da história que o Ichigo tinha que ficar com a Rukia. Então eu fiz a história inteira pra isso, porque é o casal que eu prefiro. Então o cara literalmente mudou a história de acordo com o que era o gosto pessoal dele. Então isso é complicado. E aí isso cria uma divisão muito grande na comunidade, que perpetua até hoje. Destruídas, boicotes e tudo que tem direito. Vamos falar de Ichiruki versus Ichihime. Recentemente eu fiz um comentário lá no vídeo do Green Boy, onde eu acabei vendo a dimensão do ódio do humano em relação a esse assunto. É verdade, é bizarro. Cara, é assustador. Tem poucas obras shonen que tem uma briga tão grande assim de chip. Parece que querem a cabeça das outras em uma bandeja se não concordarem umas com as outras, cara. Mas tá, vamos colocar em pauta então qual é o casal correto pro Ichigo. Já adiantando, pra quem for dizer que isso é uma perda de tempo, uma discussão inútil, ridículo, para esses eu digo o seguinte: eu não lembro de ter uma regra te obrigando a ver o vídeo, portanto dá minha volta e vai fazer o que você gosta, ao invés de ficar bancando o superior e super intelectual da humanidade. Nossa, que ridículo, seu tipo casal de anime, eu e meu nível intelecto não aceitamos isso. Ah, vai cagar, vai. Vamos lá, vamos colocar o fight aqui então, em ponto. Faz botar as mulheres pra dar porrada uma na outra na banheira ensaboada. Caralho, mano. O Gugu era muito high level, cara. A televisão brasileira dos anos 90 era outro nível. Eu vou distribuir pontos pra esses personagens aí, pra Orihime e pra Rukia, nos critérios que a gente vai usar. Que critério? Vamos colocar pontos. Um ponto sobre isso, um ponto sobre aquilo. Vamos lá. Primeiro ponto. Quem ama mais o Ichigo? Quem ama mais o Ichigo? A Orihime.
Isso é disparado. Primeiro, ela gosta dele desde o início da história. Inclusive no anime, no primeiro episódio, no primeiro episódio que a Orihime aparece, ela tem medo do Ichigo. Sendo que no mangá, ela é a única garota da sala que não tem medo dele e que a presença dele quer conversar com ele. O diretor literalmente fez ao contrário. É bizarro isso, é bizarro. Aí também tem uma cena quando o Ichigo sai da luta com o Aizen e recupera, tipo, sai do Mugetsu, a Orihime sai correndo na direção do Ichigo e abraça ele, chora, sei que e tal, e a Rukia só fica olhando, e nesse momento você já vê que ali, se tinha alguma coisa, a Rukia perdeu. Orihime ou a Rukia? Bom, vamos lá, sobre isso, falando sobre a Rukia. A Rukia, a nobre inteira, mostra profundo carinho pelo seu parceiro Ela é uma amiga, de fato, isso acontece, ué. de cabelos laranjas. Carinho Um amigo, e no máximo você pode projetar ali, né, que a Rukia tava projetando o Kain no Ichigo. Porque ela se sentia culpada pela morte do Kain. Ela, você pode dizer que gostava do Kain, não tem uma confirmação disso, fica meio muita amizade, ou talvez ali um sentimento reprimido. Mas a morte do Kain traumatizou ela e o Ichigo é a cara do Kain, então ela projeta o Kain nele também. Né? Então isso é um fator. Mas o Ichigo mesmo é o amigo dela, né? esse que veio se fortalecendo cada vez mais E o Kubo nem queria fazer romance. Ele fala, eu não fiz romance porque eu não queria. É isso. com o tempo, conforme situações, como a saga da Sword Society, por exemplo, onde a Rukia demonstra extrema preocupação com o Ichigo e até por isso... Não só com ele, mas com todos que foram salvar, porque ela descobre que todo mundo foi salvar ela, e aí ela fica bolada que ela não queria, porque vai botar eles em perigo, não é só o Ichigo. Decide ir embora sem resistir lá com o irmão dela, depois tendo imensa dor no coraçãozinho dela, por saber que o Ichigo foi lá no meio do perigo resgatá-la, e coisas que foram se fortalecer. E o Ichigo não foi resgatar ela por essas questões. Aí ele fala, eu não vim aqui porque eu sou seu amigo, porque eu gosto de você, por nada. Eu vim aqui porque você me salvou. Ele fala, eu não poderia ficar bem comigo mesmo se a pessoa que salvou a minha vida de várias formas tivesse esse destino cruel, né? Então é uma parada muito além, ó, um negócio... Tipo, nem é de favor também, ele não tá fazendo isso por um favor que ele tá devolvendo. É uma coisa de honra, né? É um negócio mais transcendental. Como laços muito próximos durante a obra inteira. Porém, a Orihime praticamente desde sempre demonstrou amor de fato, entre um homem e uma mulher, saca? Exatamente. Até mesmo retratando... O cara, até agora o mano tá fazendo um cálculo positivo aí, tá usando fatos e não falácias. Pela aquela cena onde ela vai partir pro Ecomundo, pela chantagem do Kyoto e tal. A única cena de romance do mangá é Orihime e Ichigo, e o povo fala que não é eu, hein? E decide justamente no Ichigo pra se despedir, sendo que ela quase beija o moleque dormindo lá. Além de... E tem a frase dela, né? O diálogo dela, o monólogo no caso, dela falando que se ela tivesse 4 vidas, né? Se eu tivesse 4 vidas... São 4 mesmo? Se eu tivesse 4 vidas, em cada uma eu teria uma... Se eu tivesse 5 vidas, em cada uma eu teria uma profissão diferente, eu viveria em uma cidade diferente, eu teria um cabelo diferente, eu acho que ela fala isso também, mas nas 5 vidas eu iria me apaixonar por você. Pô, a única cena de romance da obra. E os caras ignoram, sabe? E ela demonstrar muita preocupação e admiração pelo rapaz também. Então nesse ponto, eu dou a moral pra Orihime, não tem como não. Porque querendo ou não, galera, as duas podem amar o rapazinho de cabelo laranja. Mas quem demonstrou em realidade pra mim e pra você aí ver que amava o Ichigo de forma a formar um casal, foi a Orihime. Portanto... E não só isso, como eu entendo quem prefere a Rukia, não só pela dinâmica dos personagens, mas também porque o Kubo trabalhou tão mal o Renji e a Rukia, mas tão mal, que é quase um desrespeito com a Rukia terminar com o Renji, né? Tanto sobre fatos no argumento, ponto para Orihime. Vamos lá, segundo fator, ponto 2. Por quem o Ichigo demonstrava mais amor? Então, em todos os momentos de interação, assim, o Ichigo, bem no início da história, ele é neutro com todo mundo. Ele afasta todo mundo. É o drama dele. Ele não confia nas pessoas em volta dele porque ele tem medo de machucar elas. E aí, durante a história, ele vai se abrindo e tal para as pessoas no nível de amizade com várias delas, né? Inclusive com a Rukia. Mas com a Orihime, ele vai além. Inclusive, nessa parte aqui, quando ele vê
a Orihime olhando pra ele com medo, ele fica extremamente decepcionado com ele mesmo. E aí ele percebe que ele não pode se deixar levar nesse ponto. Ele não pode deixar de ser quem ele é. E consegue vencer o Grimmjow se acalmando. Alguns conspiracionistas podem falar da cena onde a Rukia é derrotada pelo Grimmjow em Karakura. Deixa eu ver se meu modelo tá funcionando aqui, tá. Que ele ficou desesperado e tal, isso aqui. Só que você vai ver, esse desespero é igual pra todos os outros personagens que o Ichigo tem amizade. Então, argumento refutado. É importante reconhecer o coraçãozinho do protagonista, não é verdade? Bom, o Ichigo, pela sua personalidade meio grossa e até meio arrogante, né? Não que ele seja um cara ruim. E quem despertou o Vastolord foi a Orihime, né? Chamando por ele. Mas ele... Inclusive, a Orihime chamar pelo Ichigo, no anime, a gente tem aquele Kurosaki-kun, que ela não para de falar. Vocês sabem que isso é filler, né? No mangá, não tem nada de... Se ela chama ele 3 vezes assim, no arco do Ecomundo, é muito. Só que, no anime, eles botaram repetidamente ela falando isso toda hora, a ponto de ficar irritante. Será que foi intencional? Pô, o diretor que falava abertamente que queria sabotar Ichihime e canonizar Ishihuki, talvez seja, né? Então, tiraram várias cenas dela da determinação dela no Ecomundo, dela querendo... Bota ela dando tapa no Kyoha, né? Mas dela, o plano dela pra desfazer a Rugyoko, tem só um pouquinho disso, no mangá tem mais foco. No anime eles tiram muito tempo de tela dela, que é bizarro. Tem aquela cara meio fechada dele, não tende muito a mostrar sentimentos amorosos em relação a mulheres, até porque ele tá longe de ser aquele protagonista gado que fica cuidando de toda mulher que vê. Naturalmente, nesse aspecto, você tem que tirar as informações que você vê ali, o mínimo que ele demonstra, tá entendendo? Sabemos que o Ichigo tem 2 momentos de resgate no anime, um pra resgatar a Rukia e outro pra resgatar a Orihime. Esse fato de ir atrás de alguém pra salvá-lo... É bem diferente a forma que ele vai atrás das duas. Pra Rukia é um negócio mais abstrato, né? É um negócio mais até nobre. Pela Orihime, ele vai por amor mesmo. Por paixão, ele vai desenfreado, desesperado. Tipo, pra Soul Society ele também começa desesperado, mas depois ele se acalma, treina e vai. Com a Orihime, mano, ele quebra a lei da Soul Society, caralho, ele vai, tchau, falou, foda-se, quero saber de ninguém. Ele vai igual um maluco mesmo, né? Então, vai meio animalesco. Ele queria o monstro do sexo. Posso garantir pra vocês que é independente de ser uma das duas, e sim ser alguém importante pra ele. O Ichigo é um cara que dá muito valor pros seus amigos e parentes e tal, então provavelmente com qualquer um ele faria a mesma coisa. Ele iria atrás pra salvar seu companheiro, se fosse o Chad, por exemplo. Então tiramos de pautas... Ele é sozinho, tipo, ele foi sozinho. O Renji e a Rukia aparecem depois, né? Resgate. Assim, vai o Chad, a Orihime, o Ishida e tal, mas ele ia sozinho. Ok? Mas em questão de demonstrar afetos, eu tenho profunda certeza que pra quem ele demonstrava mais era pra Rukia. Não dá pra negar, cara, ele sempre mostrou mais... Mas é o afeto de amigo, né, cara? Olha só isso aí. Isso aí é casal, porra, olha só, tá tratando ela igual, tipo, uma irmã, sabe? A amiga que você fica enchendo o saco. Com a Orihime, ele é todo, tipo... Ui. Porque ele gosta dela. Laços Começa a gostar dela, né? No início da história, eu não gosto de ninguém. Profundos, intensidade de sentimentos, pela Shinigami de olhos grandes lá. Assim que demonstrava um afeto, de xingamento... Até porque ela tem mais tempo de tela pela relevância dela na história. Acho que o povo acaba misturando as coisas. Amizade, aquele misto de amor e ódio, saca? Quando você vê o... Assim, isso que a gente tá discutindo novamente, se importa com alguma coisa? Não, se você prefere Ichigo e Rukia, tudo bem. Normal, não tem problema. Aqui a gente tá conversando a questão da história, né? O que a história faz com isso. E sim, não é... Os casais em Bleach não são bem trabalhados e abrem muito espaço para esse tipo de argumentação. Só que existe uma guerra muito bizarra sobre isso mesmo. E aqui eu sou super de boa, brincadeira e tal. A gente vai zoar, sei que, falar que Ishihuki é maluco. Mas é só zoeira. E o povo leva isso muito a sério. Eu acho muito bizarro. Menino e uma menina sempre se xingando, porém ninguém desgruda um do outro. As cenas deles também são extremamente mais profundas. Em contrapartida com a Orihime, era evidente que ela gostava pra caramba dele, porém não era mútuo, entende? Não passava a impressão de os dois estarem no mesmo nível de sentimentos ali. Enquanto com a Rukia parecia que os dois estavam na mesma sintonia o tempo É sintonia de brothers, exatamente. todo, apenas não demonstrando o amor de fato. Então esse ponto, pra mim, vai pra Rukia, cara. Vai pra Rukia.
E vamos lá. Pra mim vai pra Orihime também. O negócio é que a Hulk tem mais tempo de tela, é mais relevante na trama, né? Então, naturalmente, vai ter mais dinâmica com o protagonista. Só que todas essas dinâmicas foram de amigos. Enquanto você pegar todas as dinâmicas com a Orihime, elas são muito mais o Ichigo com vergonha. Isso é importante. O Ichigo ficando com vergonha perto dela, quando ela aparece na Guerra de Mil Anos, ele fica com vergonha. Quando ela é cortada pelo Tsukishima, o Ichigo vira um animal maluco, desenfreado de novo. Aí, ó. Tá esquecendo do arco dos Fullbringers? Quando a Orihime esquece dele e fala do Tsukishima, ele quebra completamente. Pô, o povo esquece. Lá que tem mais. Terceiro ponto, meus amigos. Quem combina mais com o Ichigo? Aqui eu já realmente considero um ponto que, por alguns pontos de vista... Exatamente. Quando o Ichigo fala, eu vim aqui só salvar a Orihime e ir embora. E ele tinha salvado a Orihime. Aí o Kyoha fala, e se eu te falar que eu que sequestrei ela? O Ichigo é pra cima do Kyoha igual um macaco. Tipo, ele falou, não quero lutar com você, não tô nem aí pra vocês, eu só quero ir embora daqui com a Orihime. E eu já peguei ela. Aí ele fala, mas e se eu te falar que fui eu que sequestrei ela? O Ichigo, moleque, fala, então vamos cair na porrada, é agora. Então, mano, não tem como, desculpa. Quem tá... O Rian é o maior sonhador do chat. O Rian fica sonhando aí com o Ishihuki, coitado. Pode ser de formas diferentes. Mas vamos lá, ponto com ponto, ponto loucura. A Orihime é aquela personagem do maior estilo, cheio de amor para dar timidez com o galã da série, toda animadinha, queridinha e até irritante às vezes em alguns aspectos. Não preciso nem dizer, né, que falo do... Caiu na fake news. Caiu na fake news porque isso não existe. É só do anime, no mangá não tem. Mas não dá pra negar que essa bobinha, bonitinha, é um personagem no padrão fofura ali. Olha que beleza, olha que bonitinha, princesa Porra. Mas é gata, viu? da galera. Já a Mas a Hulk também é bonita, pô. Hulk é mais no estilo grossa da coisa, menos gracinha, menos piadinha, é o natural, sem Kurosaki Kun. Enquanto ela precisa ajudar, ela ajuda nas vias de fato. Vale ressaltar que algo bem visto, queira você, goste ou não, em um anime e etc., é a utilidade do personagem no decorrer do negócio, né? Gente, que cena é essa dele jogando a insígnia Shinigami longe? Isso não existe no mangá não, mano. Que porra é essa de filler no arco dos Fullbringers, mano? Tá maluco? Do negócio, né? E nisso, me desculpe, mas a Orihime não se iguala nem a pau. A relevância da Hulk na história é muito maior, isso é verdade, isso é inegável. Mas isso não tem nada a ver com o casal, né? É um negócio que você pode influenciar mais o público, porque né, o público mistura relevância de história, tempo de tela, com sentimento. O público faz chip do Deku com o Bakugou, do Bakugou com a Uraraka. Então o público que faz chip tá com moral nenhuma, na verdade. Nem a pau, tá? Enquanto ela é a princesa que precisa de resgate 100% do tempo, a Hulk é mais da linha de frente, mais forte, mais decidida, principalmente protagonizando na Guerra dos Mil Anos, derrotar o Sternreiter lá, que não era nada fácil. Lembrando que na Guerra dos Mil Anos a gente tem uma cena importante da Orihime falando, eu não vou lutar mais atrás de você, eu vou lutar ao seu lado. Que mostra essa questão dela evoluir, o medo dela, a insegurança, e os sentimentos dela. O povo fala que a Orihime não tem desenvolvimento de personagem, mas, cara, ela que tem o foco de desenvolvimento de personagem no arco dos Fullbringers não, dos Arrancas. Tem a conversa dela com a Matsumoto, dela com ciúmes da Rukia, falando, poxa, a Rukia consegue mudar o humor do Ichigo, que ele tava meio depresso, né, matando o Hollow. Não mudou momentaneamente, mas não resolveu o problema, né? E tal. Eu não consigo falar dos meus sentimentos, eu não consigo ser amiga dele igual a Rukia é. E aí a Matsumoto conversa com ela e tal, tem todo esse drama. E tem ela conversando com o Ichigo na hora de ir embora, né, fazendo o diálogo. Aí tem ela durante a história toda falando, não gosto de ser um inútil, mas eu sou fraca, como é que eu posso mudar isso? Eu vou lutar da minha forma, eu vou destruir a Hogyoko, que só ela pode fazer. Ela dá um tapa na cara do Kyoha, não tem medo de ser esquartejada, explodida. A Orihime é espancada ferozmente pelas fracções lá, não lembro de quem que eram as fracções. Ela é espancada. De ficar totalmente deformada no rosto. E aí o Grinjou, é o Grinjou que descobre isso. Descobre quem que bateu nela. Algum dos espadas descobre quem bateu nela. E aí eles vão lá e matam. Eles cortam a Menoli e a Loli, isso. A menina, inclusive, não mostra no anime, mas no mangá ela é decepada no meio. O Grinjou decepa, divide a mulher em dois. Por causa do que elas fizeram com a Orihime. E aí... E a Orihime fala, ainda com as meninas, enquanto tá sendo espancada, ela desafia.
Tipo, resumindo, vocês me batem porque vocês não conseguem me vencer no argumento, sabe? E aí elas mandam umas verdades. Tipo, a Orihime tem vários momentos de força, mas o povo acha que força pra mulher é ser um troglodita fisiculturista. Não! Você pode ter esse tipo de força também. Mas existem outros tipos de força. A força moral, a força de caráter, a força sentimental, a força intelectual. E a Orihime começa a demonstrar uma força de caráter e sentimental muito forte durante a obra. Só que o povo ignora isso completamente. Essas cenas que eu falei, ninguém lembra. Tudo bem que no anime eles censuram e diminuem. No mangá tem mais destaque. Né? A Orihime tá disposta a lutar contra o Aizen sozinha. Ela se deixa ser sequestrada não só para proteger o povo, mas porque ela percebe que ela talvez seja a única que pode vencer a Hogyoko, o Aizen, os planos do Aizen. E aí no final na guerra final, né, ela aparece lá falando, eu vou lutar ao seu lado, não vou mais lutar atrás de você. E o povo só ignora tudo isso, né? Sabemos que aqueles caras Ela tem muita ternura, mas vai explicar isso pra fã de lutinha, pois é. são complicados de derrotar. O fato é que nos feitos de personagem, ela é muito acima da média. No anime eles fazem mó romance dela com o Kyoha, tipo, Complexo de Estocolmo, sendo que da Orihime não tem, né? Só teria, entre aspas, do Kyoha. Mas o povo esquece que o Kyoha ali, ele tá entendendo o processo de sentimento que a Orihime tem de confiar e amar o Ichigo. E aí, no momento que o Kyoha descobre o que são sentimentos, ele se desfaz. Porque o Kyoha é o vazio, é o niilismo. E a partir do momento que ele compreende finalmente o que é o coração, uma palavra abstrata no japonês, que não é o coração físico, a partir do momento que ele compreende o que é o coração, ele se desfaz. Porque a existência dele para de ter sentido, metaforicamente, né? Não só porque ele foi derrotado pelo Ichigo. E aí, toda a conversa de tá a página vazia, escrito The Heart, muita gente zoava antigamente no YouTube porque não compreendia o básico, que é o coração não tem forma. O coração é abstrato. Não dá pra compreender o que é a palavra Kokoro pro Kyoha. E nem em japonês, tem vários significados. Então é brincadeira que eles estão fazendo ali. E aí, a página em branco com o The Heart significa literalmente isso. Não tem como você definir o coração sem ser o Kokoro, sem ser pelo kanji Kokoro, que era o que estava na página. E aí, o vazio do Kyoha é preenchido pelo Kokoro, o que fica no meio da página. E aí ele se desfaz pela existência dele ter sido curiosamente preenchida, né? Preenchida com sentimentos, mas por isso, como ele significa o aspecto do vazio, do niilismo, ele acaba sendo, né, se despedaçando depois de finalmente entender que o coração não tem forma. E não é o coração físico que ele pergunta, se eu enfiar a mão no seu peito e tirar o seu coração, né, e tirar o que bate dentro do seu peito, esse seria o coração. E aí depois ele morre perdendo a sua forma e se tornando, né, entendendo, compreendendo o que é o coração que preenche ele. Mas imagina, né, o fã de mangá compreender isso, sabe? Fã de shonen compreender isso. Mostrar a página do mangá? Cara, eu acho que o Mangaci... Cadê? Não vai abrir, a minha internet tá bloqueada pelo Mangaci, não sei porquê. Vou botar aqui, ó. Kokoro Page Bleach. Deixa eu ver se acha aqui. Tem que ver a sequência. É que o povo fala, por que esse painel é tão não compreendido, né? Aqui. The Heart. E aí você vai vendo todas as metáforas que vão rolando com o Kyoha em relação a isso. Essa cena aqui, muita gente acabou, né, fazendo chip por causa da cena. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Tem a mão. Então isso é. Pô, olha só essa composição, galera. Do limite da existência dele, seu dedo, e ele tá se desfazendo. Como que pode ter gente que fala que isso aqui é um lixo, cara, que essa parte do mangá é uma bosta? Não, tipo, essa parte específica, né? O coração. Antigamente era modinha falar mal dessa cena, mas olha o nível de simbolismo e de composição que é isso aqui, cara. Aqui, essa coisa na palma da minha mão, né? Então é isso.
Né? Essa coisa na palma da minha mão é o coração, né? E aí tem essa página aqui, né? Cadê? Aí tem essa página aqui. E aí, olha só que interessante. Aqui, ó. Aí tem essa página. Olha só que interessante. Ele fala que essa coisa na palma da minha mão. O que que tem aqui? Tem uma coisa chamada em japonês de kizuna. Laços. Então, no momento que ele compreendeu o que que é um laço, através da interação da Orihime com o Ichigo, ele finalmente deu um sentido para a existência sem sentido dele. Ele compreendeu que o coração, os sentimentos, são também os laços que a gente forma com as pessoas, que é exatamente o que ele não acredita, falando, eles vão te abandonar, se desespere, por que você confia tanto no Ichigo? Ele não vai te salvar, sei que e tal, e ela fala, ele vai, porque eu acredito nele. E aí ele fala, tipo, acredito, por quê? Ela fala, não, aí tem todo o negócio de Kokoro e tal, que a gente já conversou. Então, pô, tem toda uma construção muito foda, simbólica, interessante aqui, que o povo só descarta completamente. É um lixo, foda-se. Aí tem várias imagens disso aqui, né, que vocês podem procurar nos capítulos, no Mangaci 123. Eu recomendo vocês lerem lá, que é a melhor qualidade que tem, que é ripado do oficial. São complicados de derrotar. O fato é que nos feitos de personagem, ela é muito acima da média, além de protagonizar muito mais que a própria Orihime e o anime. Que às vezes parece que a Orihime tá ali, cara, só pra alívio cômico e não pra pôr ela mesmo em outro patamar ali. Então, considerando um personagem que tem nível do protagonista, assim, tipo, mais nivelado, você falaria, nossa, olha o casal B10 aqui, mais um ponto pra Rukia. Não há como negar esse fato que, nesse aspecto, ela tem mais peito pra estar junto do simplesmente fucking Ichigo. Não. Né? Quem tem mais peito é outra pessoa. Na verdade, não tem mais peito não, mas vocês entenderam, né? Em quarto ponto. Mano, Orihime é muito bonito, tá maluco? Quem foi feita pra ficar com o Ichigo no fim das contas? A gente imagina que um shonen como esse, em algum momento o Kubo pensou em alguma formação de casal ali, mas segundo ele não foi bem assim. Diz ele que em nenhum momento ele mentalizou suas ações em busca de fortalecer um amor, um futuro casal. Pois é, eu também acho difícil de acreditar. Por isso eu vou tirar uma leitura própria disso. Pra mim, o Kubo desde o começo quis fortalecer o laço do Ichigo e da Rukia, por exemplo. Sim, isso mesmo. Eu entendo como ele querendo demonstrar o carinho e todo o resto que tinha pelo outro ali. Mas aí que vem a contrapartida. Não, do Ichigo, desde o início já tem a construção dele com a Orihime pelo lado da Orihime. A construção com a Rukia, gente, pra mim é muito claro que é tipo brothers. Eu não compreendo. Com a Orihime, ele sempre deixou ali o amor secreto dela pelo Kurosaki. Era nítido. Não tinha como não reparar o quanto a Orihime cada vez mais gostava com amor de mulher para homem mesmo, o menino Kurosaki. E pelo fato de o caso dela ser algo sem refutações, porque tá mostrando, eu acho que sim, pelo menos em determinado momento, o casal que era para ser feito ali na cabeça do criador era o do Ichigo e da Orihime. Principalmente ali na Guerra dos Mil Anos, onde parece que o Kubo tá querendo forçar mais cenas para determinar o casal que vai acontecer no fim de tudo. Então, por ótica do criador, eu vejo que se em dado momento ele quis fechar um casalzinho ali, foi de fato... Perguntaram se o Kyoha pode estar no inferno. A gente ainda não sabe como funciona a ida de inferno sem o Zanpakutou. E o Ichigo derrota ele na forma Vastulord. E a gente não sabe se isso conta como purificação ou não. Porque a purificação ela acontece quando você mata com a Zanpakutou. Se eu não me engano. Talvez Kido também purifique, mas tem que procurar a fonte disso. Então matar um Hollow através dos golpes do Vastulord talvez não faça ele pro inferno. Mas se eu fosse o Kubo, do ponto de vista mercadológico, eu botaria todo mundo no inferno, foda-se. Porque vai dar muita grana. Fato, Ichigo e Orihime. Porém, pra mim, é completamente... mas o Arranca Cientista, ele foi morto pelo Mayuri usando os poderes da Zanpakutou dele. O negócio é que o Mayuri dá a droga pra ele ficar lento, né? Mentalmente estagnado. Visível o sentimento mútuo no anime /mangá de Ichigo e Rukia, galera. E olha só, a obra desenvolve de forma natural os sentimentos dos dois ali. Então pra mim fica meio empatado, tá ligado? Esse ponto aqui que eu tô falando. Na contagem dos pontos eu daria o troféu pra Ichigo e pra Rukia no quesito. Ih, tá? Aí ó, até gaguejou, por quê? Porque não tá sabendo. Ih, tá tendencioso essa análise aí, hein? Porque mesmo que na cabeça do criador seja uma coisa, o que ele faz transparecer é outra. Essa é a verdade. Quem tem o favorecimento pra Ichihime, vou falar a lógica desse casal, tá? E eu não vou tirar o mérito dele.
E é por causa dele que eu vou tirar esse troféu da menina Rukia e dar pra Orihime. Porque não adianta. O motivo é simples. O casal de fato que a gente tem é Ichigo e Orihime. Certo? Não adianta reclamar. E é um casal com lógica no fundo também. Isso é importante. Porém, o que acontece aqui é o seguinte. Ao meu ver, o Kubo desenvolveu de forma errada Ichigo e Rukia, fazendo transparecer além de uma amizade. Ao deixar bem nítido pra quem vê, Eu não vi isso, não. que tem alguma coisa rolando ali pro futuro. Um sentimento natural cada dia mais forte, saca? Cenas do anime, não tem nada disso no mangá. Porém, eu realmente acho que a intenção na hora de escolher dele Tá travando pra vocês também? Tá meio bugado aqui minhas paradas aqui. foi Ichigo e Orihime. Tanto que ela demonstrava amor pelo Ichigo de fato, e eu não acredito que ele teria feito isso em vão, sabe? Fazer a Orihime mostrar que ama o Ichigo pra no final botar ele com a Rukia. Então eu acho que, apesar de deixar transparecer errado, ele realmente queria, em certo momento, fazer a Orihime ficar com o Ichigo. Então eu trato isso como um erro grosseiro de narrativa. Porque ele talvez quisesse e pensasse uma coisa e colocasse em prática tudo. Cara, assim, que o Kubo não acertou a mão em romance, isso é óbvio. Ele falou que não queria fazer romance, inclusive. Então talvez ele deveria ter trabalhado isso melhor no sentido de realmente não botar nada. Igual o Oda não bota nada pro Luffy, sabe? E aí, o problema maior, como eu comentei mais no início do vídeo, é que eu acho que como a Rukia fica com o Range e o casal deles é muito bosta mesmo, pelo menos dentro do mangá, não vou considerar novel aqui, aí prejudica mais ainda, sabe? Deixa a treta mais confusa e mais intensa. Errado. Então não é pra culpar as pessoas de shipparem um casal de Ichigo, porque em grande parte da obra era dado a entender isso. E aí mexia com o coraçãozinho ali dos leitores e telespectadores, enquanto o Ichihime, ele ali alimentava muito pouco, cara. Só pelo lado da Orihime mesmo a gente vê alguma coisa. Além da própria personagem da Orihime ser mal alimentada de importância. Mas mesmo com o erro tem a sua lógica, o casal, tá ligado? Pois o Ichigo sempre foi querido com a Orihime também, um cara gentil, mesmo não mostrando muito apreço de fato no lado amoroso. Lembrando mesmo que assim, aquele ali é o Kon. sempre foi próximo e gentil com ela, que gostava muito dele. Então é doloroso pra quem curte Ichigo como eu. Pra mim, se a história me contou... Ih, ó, doloroso pra quem curte Chico meu. Aí, ó, falei que ele estava conspirando. Aí, ó, mano, eu sinto cheiro de She-Hulk longe, cara. Os caras começam com os argumentos tudo torto, já falam, e She-Hulk. uma verdade, ela deveria seguir ela, porém toda obra Lembrando que é brincadeira, tá, galera? Porque hoje em dia esse assunto é sério, da briga e tal, é só zoeira, só zoeira. existem furos, né? Mas querendo ou não, a Orihime tá lá com o meninão galã. E outra coisa, se no fim o Kubo quis assim, é a vida. Eu também não vou matar o cara, tá ligado? Até porque eu acredito que foram as intenções Alguns She-Hulks queriam matar o cara assim. dele de verdade, mas ele não conseguiu demonstrar direito, sabe? E aí que eu acho um erro, tá ligado? Porra, tá de sacanagem, tá ligado? Não mostra o negócio e depois tu me dá outra coisa. Isso daqui é tipo ganhar mês de Natal. Ganhar mês de Natal, tá ligado? Vem uma caixa de Play 5 e tá meia, tem uma meia dentro. É tipo isso. O mais importante é o que o Kubo Não, exagero porque você não leu o mangá, você mostrou que viu o anime. E aí você tá no mundo da imaginação, mano. Você tá na Kyoka Suigetsu, você tá na ilusão do Aizen. quis fazer nas coisas. E por esse elemento quem ganha é a Orihime, né? Bom, logicamente ela ganha porque é o casal que existe, então não adianta. Embora eu acho, e isso ninguém vai tirar de mim, que quem foi desenvolvido melhor foi Ichigo e Rukia. Portanto, eu gostaria de ver esse. Por ser Ah, mas pra botar essa cena do Fullbringer ele bota, mas a cena do Ichigo psicopata porque o Tsukishima mexeu na Orihime você não bota. A cena do Ichigo quebrando pelo fato da Orihime gostar do Tsukishima você não bota. Aí a gente vê aqui, ó, a agenda Ishi-Hulk de longe, cara, de longe. melhor. Então, eu compreendo que o casal talvez fosse pensado ali Ichigo e Orihime, porém o desenvolvimento que teve foi pra Ichigo e Rukia. Então, me desculpa, mas o que tá mostrando é outra coisa. Fazer o que, né? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Nada. Bom, vou deixando o vídeo por aqui, deixa teu like aí se gostou. Vai do fazer vídeo, quer mais vídeo de vídeos qualidade sobre duvidosa, isso, brincando, é só uma zoeira, gente, tá? O vídeo foi legal, a gente discutiu muito, deu pra brincar. Mas, infelizmente, o cara, né, tá na ilusão da Kyoka Suigetsu, um dia ele vai vir pro lado bom da força, o lado correto da força, o lado Ishihime. Mas bacana o vídeo, quem quiser procurar aí, Dante Society, se eu não me engano, ele faz conteúdo de Bleach Brave Souls. E perguntaram, o Kyoha, né, estaria no inferno, é bom ele estar no inferno e tal, o Brave Souls mentiu
com a forma inferno do que, gente, Brave Souls não é canônico, tá? Todas aquelas formas ali podem ter até o design do cubo, mas são puramente what ifs ou brincadeirinhas, tipo, e se eles conseguissem absorver a Hogyuko completamente, cada espada, como é que eles ficariam e tal. Não acreditem, não acreditem. Pô, Rukior mais Orihime, aí Jokers, se eu não te conhecesse pessoalmente, eu ia te banir da live. É bacana, bacana. Vamos pro próximo.